Quando recebi aquela ligação, terminei a chamada e literalmente olhei para o meu marido na época e disse: ele a matou. Eu soube imediatamente. O maior medo de uma mãe se confirma quando o novo marido de sua filha é considerado culpado de matá-la em seu apartamento no Alasca antes de jogar seu corpo em um bueiro. O júri considera Zaria Hildebrand culpado. Tive a chance de conversar com a mãe de Soraya Barney após o veredito e perguntar a ela sobre o comportamento bizarro de Zaria Hildebrand, tanto dentro quanto fora do banco das testemunhas. Meu plano era esconder o corpo da minha esposa e depois limpar o sangue do colchão e da área ao redor. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Aliás, se você está assistindo isso e gosta de criar conteúdo ou publica coisas nas redes sociais, talvez esteja se perguntando como conseguimos compartilhar todos esses clipes tão rápido em todas essas histórias. Bem, nós usamos algo chamado Opus Clip. O Opus Clip é um editor de IA completo que facilita cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma, além de gerar imagens de apoio, B-roll com IA. Ele reenquadra as imagens e até limpa o áudio. É muito fácil. Basta acessar opus.pro ou opus.pro.sidebar. Cadastre-se, faça upload e em minutos tenha clipes prontos para TikTok, Shorts e Reels. O Opus Clip é a sua solução completa. Com o Opus Clip, nossos produtores trazem atualizações virais do tribunal instantaneamente. É a ferramenta mais poderosa para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Então acesse opus.pro/opus.pro.sidebar para ganhar uma semana grátis e depois 50% de desconto. Um soldado do exército dos Estados Unidos no Alasca foi condenado por matar sua nova esposa, atirando nela após uma noite de comemoração de seu 21º aniversário. O júri considerou Zarius Hildebrand culpado de homicídio em segundo grau após cerca de 10 horas de deliberação. Já havíamos noticiado esse caso. Falamos inicialmente sobre Hildebrand e sua esposa Soraya antes do julgamento dele, dando uma prévia do que seria. Mas ao longo de 2 semanas, nós soubemos de muitos detalhes chocantes sobre o relacionamento e especificamente sobre o próprio Hildebrand. Quando Hildebrand decidiu depor em sua própria defesa, foi algo para se ver. Ele testemunhou sobre tudo, desde traições à esposa até buscas perturbadoras no telefone. Tudo ficou totalmente exposto. Em agosto de 2023, Hildebrand relatou que sua esposa Soraya, de 21 anos, estava desaparecida. O casal, ambos membros da comunidade militar, havia se casado em dezembro anterior. Hildebrand servia na 11ª Divisão Aerotransportada na base conjunta Elmendorf-Richardson. Soraya servia como socorrista de combate na Guarda Nacional do Exército do Alasca e também trabalhava no restaurante Bread and Brew. Então, chegou o sábado, 5 de agosto, eles saíram com amigos para comemorar o 21º aniversário de Zarius Hildebrand. Mas quando ele foi impedido de entrar em um bar por estar muito bêbado, de acordo com os investigadores da promotoria, o casal aparentemente voltou para o apartamento deles. No domingo seguinte, Soraya deveria trabalhar no restaurante, mas não foi. Hildebrand registrou seu desaparecimento apenas na segunda-feira. Havia muita coisa nessa história que simplesmente não fazia sentido. Hildebrand disse que, ao sair do apartamento aparentemente preferindo ir a pé, Soraya deixou o celular para trás. Colegas de Soraya receberam mensagem do celular dela dizendo que ela faltaria ao trabalho por doença. Mas como ela enviou se já tinha saído e o celular ficou no apartamento? Segundo denúncia, Hildebrand negou enviar a mensagem, mas não explicou como ela se encaixava na linha do tempo apresentada à polícia. Várias equipes de busca foram formadas com membros das Forças Armadas, voluntários da comunidade e a mãe de Soraya, Meredith Barney, que também participou das buscas. E nós tivemos a oportunidade de falar com ela também. Novamente, vou reproduzir essa entrevista para você. O próprio Hildebrand participou das buscas. E esse também foi outro aspecto interessante disso, porque, em retrospecto, testemunhas afirmaram que ele não reagiu à situação de forma alguma como se esperaria que um marido reagisse nessa situação. E depois de vários dias, um operador de drone vasculhando a área de cima direcionou os buscadores para um bueiro. Foi lá que encontraram o corpo de Soraya enfiado dentro. Tinha ferimento de bala na cabeça, confirmado pela autópsia. Nas alegações iniciais do julgamento, promotores disseram que o casal brigou ao voltar ao apartamento porque Soraya teria descoberto o caso de Zarius Hildebrand. E a promotoria disse que a briga terminou em assassinato. Agora, a defesa fez algo interessante. Eles admitiram: olha, Hildebrand, sim, ele limpou o sangue. Ele escondeu o corpo de Soraya, mas ele não a matou.
Não, os advogados dele argumentam que Hildebrand estava bêbado, exausto, adormeceu e depois acordou e encontrou sua esposa morta por um tiro acidental auto-infligido. Essa era a teoria da defesa. Agora, eu vou te mostrar essa entrevista inteira, mas eu só quero te mostrar uma parte dela. Porque, mais uma vez, eu conversei com Meredith Barney, a mãe de Soraya, e perguntei a ela sobre Zarius Hildebrand, como ele era como pessoa, como ele se comportou depois que sua nova esposa supostamente desapareceu, e o que o veredito de culpa significa para a busca dela por justiça. Houveram várias vezes em que deveríamos nos encontrar com ele, mas ele sumiu ou arranjou uma desculpa. Teve um momento em que eu e minha irmã dissemos: vamos procurar na floresta. E ele disse: não vão sem mim. Deixem eu pegar minha arma antes de irmos. E a gente ficou tipo: melhor não. Vamos ficar bem. Não precisamos que você vá com a gente armado, né? Porque eu já tinha essa suspeita. Então tudo o que a gente fazia vinha dessa perspectiva. E, sabe, eu também precisava continuar sendo amiga dele, né? Então provavelmente essa foi a coisa mais difícil. Eu precisava tentar ficar ao lado dele, fazendo com que ele se sentisse apoiado caso algo escapasse, e tentando manter a conversa com ele e dar apoio. Ainda assim, eu não confiava em nada do que ele dizia. É por isso que quando eu e minha irmã fomos na busca com ele, em um certo momento deixamos que ele nos guiasse para que pudéssemos procurar nos lugares para onde ele não nos levava. Mas a realidade é que isso não muda nada para mim. Não traz minha filha de volta. Não me dá uma sensação de alívio. Só significa que ele vai ser responsabilizado, mas não muda nada. Minha vida continua a mesma. Ela continua sem estar aqui. Ok, então vamos mostrar mais dessa emocionante entrevista em alguns minutos. Antes disso, para contextualizar, quero comentar uma das partes mais inesperadas do julgamento. Zarius Hildebrand, o réu, escolheu depor em sua própria defesa. Sempre é uma opção do réu. É uma escolha do réu se vai fazer isso ou não. Essa decisão o deixou vulnerável a um rigoroso interrogatório da promotoria. No interrogatório direto, quando o advogado de defesa de Hildebrand perguntou sobre sua infância, adoção e histórico com álcool, foi isso que ele disse. Quando você bebe muito, você disse que às vezes apaga. Você se lembra disso? Sim. Ou você acorda sem saber o que ocorreu? Sim. Já viu vídeos seus fazendo coisas das quais não se lembra? Ocasionalmente, sim. Eu normalmente olhava meu celular depois de uma noite em que eu não lembrava o que tinha acontecido. E esse era o meu costume, ou a minha rotina. E... além de beber até apagar, quando você bebia muito, o que normalmente acontecia? Eu geralmente procurava algum lugar para dormir. Você já dormiu tão pesado que não percebeu alguma coisa acontecer enquanto estava bebendo? Sim, quando eu decido que quero deitar, praticamente a única coisa que vai me acordar sou eu mesmo. Tipo, eu vou acordar quando eu quiser. A defesa também comentou o que a promotoria afirmou ter causado a briga mortal entre Hildebrand e sua esposa, a traição dele. Quero falar um pouco mais sobre o seu relacionamento com Soraya. Quero falar sobre uma garota chamada Cheyenne. Tudo bem. Desculpa, quem é Cheyenne? Ela era uma mulher com quem eu estava tendo um caso. Ela morava lá no Kentucky. Como você conheceu ela? Nós nos conhecemos quando eu era mais jovem, antes de eu ir para o exército. Como você se comunicava com Cheyenne? A gente se comunica pelo Snapchat. Quando você começou a falar com Cheyenne no Snapchat da equipe? Por volta de 2020, inicialmente. E aí a gente meio que se afastou e depois voltou a se falar em 2023. Em que mês? A gente voltou a se falar, sim. Março, abril. Quando você era casado com Soraya, certo? Sim, senhora. Você... alguma vez... você já teve uma conversa ou foi confrontada sobre Cheyenne pela Soraya? Não. Havia outras garotas além da Cheyenne? Só uma vez, sim. A Soraya já suspeitou que você estava traindo ela e te confrontou? Sim. E... quando foi isso?
Isso teria sido por volta de abril ou maio de 2023. Como você lembra dessa data? Como? Sim. Eu costumo usar as idas a campo para situar em que ano foi. E nós tínhamos acabado de ir, voltamos do campo. Então, quando foi a última vez que você foi para o campo em 2023? Julho de 2023. E antes do treinamento de campo em julho de 2023, quando foi a última vez que você tinha saído antes disso? De fevereiro a março de 2023 foi um grande exercício de treinamento. Quantas semanas durou? 5. Onde foi? Vou dizer Fairbanks porque não conheço muito bem o interior, mas foi. Lembro da localização do meu celular em North Pole. Você levou o celular para o treino? Eu estava com ele, mas assim que isso é chamado de entrar numa fase isolada do treinamento. Os celulares ficavam meio que desligados porque era um ambiente de treinamento muito sério. E a Soraya te confrontou sobre as suspeitas de traição depois do seu treinamento de campo em Fairbanks, em fevereiro e março? Ela falou sim. Como foi essa conversa? Ela basicamente só queria saber o que estava acontecendo e por que. Aquelas perguntas normais de por que você está me traindo? Você se sente culpada? Sim. Mas você disse que continuou falando com Cheyenne. Sim, continuei. Por quê? Por que você faria isso? Achei que seria suspeito se eu parasse de falar com ela de vez. Então eu tentei diminuir o contato aos poucos. Assim parecia menos suspeito para a Cheyenne. A Cheyenne sabia do seu casamento? Acho que não. E Hildebrand fez algumas, eu diria, admissões surpreendentes em depoimento, incluindo que ele procurou pornografia ou acessou esses sites no celular depois de encontrar a esposa. Quero conversar com você sobre algumas coisas que ouvimos neste julgamento sobre o que você estava fazendo no seu celular. Sim, senhora. Em algum momento desse período, você estava olhando pornografia no seu celular? Sim, senhora. Por que você estava fazendo isso naquela hora? Eu estava tentando encontrar conforto nas coisas que antes me davam isso. E a pornografia era algo em que você encontrava conforto no passado? Sim, senhora. O álcool é algo em que você já encontrou conforto no passado? Sim, senhora. Você estava bebendo nesse período? Sim, senhora. Por que você estava bebendo? Eu só não queria estar sóbrio. Sim, Hildebrand explicou exatamente o que diz ter feito depois de supostamente acordar e encontrar Soraya morta ao seu lado. Meu plano era esconder o corpo da minha esposa e depois limpar o sangue do colchão e da área ao redor. Então vou apresentar a prova da acusação número 36. Você reconhece o estado deles? Sim, senhora. O que é isso? É um recibo da Fred Myers dos itens que comprei. O que você comprou? Peróxido de hidrogênio, desodorante, um borrifador e cotonetes. Para que você comprou essas coisas? O peróxido de hidrogênio e o borrifador eram para ajudar a limpar as áreas ao redor e o colchão, e aí eu só precisava de desodorante e cotonetes. O
que está passando pela sua cabeça? Que horas do dia foi essa compra, Azarias? No começo da noite, por volta das 6, 6:12, conforme o recibo. E o que está passando pela sua cabeça quando você vai ao Fred Meyer comprar esses itens? Muita coisa. Só como muito entorpecimento. Eu não sabia o que sentir. Sentia tudo e eu só sabia que o dia seguinte seria difícil. Porque eu tinha que esconder o corpo da minha esposa e depois limpar a área ao redor no nosso quarto. E eu sabia que não ia ser fácil. Tipo, mentalmente eu sabia que ia ser difícil. Para onde você foi após ir ao Fred Meyer? Acho que voltei para o meu apartamento. E o que você fez? Nesse momento comecei a procurar. Comecei a pensar em como eu iria mover o corpo da minha esposa. O que está passando pela sua cabeça? Eu me lembro de ter sentido náusea. Eu me lembro de ter sentido culpa, vergonha. Foi, tipo, como eu disse, produziu tantas emoções que todas elas meio que me anestesiaram. Você se sentiu sozinha? Sim, eu só sentia que não tinha nada, ninguém. Você se lembra se foi a algum lugar depois que voltou para o apartamento vindo do Fred Meyer? Sim, senhora, eu fui a Lowe's. Esta abordagem com estabilidade estadual 266. Desculpe, você reconhece a prova da promotoria de número 266? Sim, senhora. Qual é o status do 266? É um recibo de uma lixeira. O quê? Ok. Uma lixeira preta de 96 galões com 2 rodas. Quando essa compra foi feita? Às 8:11 do dia 6 de agosto. Foi você quem fez isso? Você comprou isso? Sim, senhora, eu comprei a lixeira. E por que você comprou a lixeira? Para ajudar a mover o corpo da minha esposa. Você ainda está se sentindo entorpecida nesse momento? Eu não sei se entorpecido é a palavra certa. Sobrecarga emocional é o que eu diria que descreve melhor. E você foi para casa? Sim, senhora. Depois que você foi a Lowe's? Sim, senhora. O que você começou a fazer? Eu comecei a limpar meu apartamento. Seu apartamento? Sim, senhora. Onde você começou a limpar? Primeiro ao redor da cama. E depois eu coloquei minha esposa na lixeira e foi aí que comecei a limpar a cama. Como você se sentiu então, Darius? Pareceu tão desrespeitoso. Apenas desrespeito e só. Nesse momento, começo a ficar um pouco bravo comigo mesmo. Só...
desrespeito, raiva e depois mais vergonha, mais traição. Mas então você vai para o contra-interrogatório. Durante o contra-interrogatório, o promotor fez com que Hildebrand admitisse algo muito crítico, que ele não sabe ao certo se foi ele mesmo quem puxou o gatilho ou não. Você testemunhou que inventou essa mentira elaborada de que sua esposa estava desaparecida e contou para todo mundo que ela estava desaparecida porque, do contrário, as pessoas iriam presumir o pior. Sim, senhora. Qual seria o pior? A situação em que estou agora. Qual é o pior? Ir para a cadeia. Presumiriam que você matou sua esposa. Sim. E você testemunhou que depois você estava à mercê da lei, essencialmente, você não se lembra daquela noite. Sim. Tudo bem. Essa arma faz muito barulho ao disparar. Repita. Essa arma é barulhenta ao disparar? Quero dizer, em relação a uma pessoa normal, sim. Tá bom. O que você quer dizer com uma pessoa normal? Para alguém que nunca atirou com artilharia, digamos que o som de uma 9mm seja alto, mas... E você foi dormir ao lado da sua esposa? Não posso dizer com certeza porque não me lembro. Ok. E você só descobre o que aconteceu na manhã seguinte? Sim, senhora. Apesar de a vizinha, a mais ou menos 25 metros de distância, ter ouvido aquela arma. Em que direção você está indo? Quarto, ok. Como o senhor sabe que ela não te confrontou com aquelas mensagens do Instagram e do Snapchat? E você não colocou a arma na cabeça dela e disse que ia matá-la? Como você sabe que não puxou o gatilho? Eu não sei. Você não sabe. Não, senhora. Você quer que o júri acredite que ela fez isso consigo mesma? Objeção. Abalone. Não cabe a mim decidir no que o júri acredita. Certo. Apesar do fato de que ela estava feliz no casamento de vocês. Sim. Sim. E planejando o futuro dela. Sim. E o seu futuro. É. E tentei ter uma boa noite com você no seu aniversário e já tinha te perdoado por infidelidade por mensagem de texto no passado. Certo? Sim. Ok. Então você não sabe se não a matou. Você pode reformular essa pergunta? Você não sabe se não a matou. Não tenho certeza se respondi isso. Tem muitas coisas que podem e não podem ser feitas. É só complicado. Você sabe se puxou o gatilho, senhor? Eu não sei. Certo, porque você não se lembra de nada sobre a morte dela. Eu quero chegar amanhã em que você acorda. Certo. Você estava encharcada de sangue? Eu não estava. Ok. Você viu as fotos do colchão? Sim, eu vi. E você estava deitada na cama com ela? Sim, senhora. Ok. Você não ligou para o 911? Correto. Você não tomou medidas para salvar vidas? Não, eu não tomei. Tudo bem. Você não correu para fora e pediu ajuda? Não. Você não chamou a mãe dela? Não chamou a melhor amiga dela? Não. Você não entrou em contato com o comando dela? Não. Você começou a planejar sua proteção? Eu não diria dessa forma, mas... Você começou a planejar como se livrar do corpo dela? Comecei a planejar meus próximos passos. Um júri de 12 pessoas foi encarregado de determinar se Zarius Hildebrand era culpado ou não culpado. Ele enfrentou 4 acusações, 2 por adulteração de provas, uma por homicídio em primeiro grau e outra menor por homicídio em segundo grau. Após cerca de 10 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito. Senhor Hill, o de marrom, por favor, fique de pé. No caso do Estado do Alasca contra Zarius Hildebrand, o júri considera o réu não culpado de homicídio em primeiro grau, conforme a primeira acusação. Nós, o júri, declaramos Zarius Hildebrand culpado pela acusação menor incluída de homicídio em segundo grau, conforme a primeira acusação.
O júri considera Zarius Hildebrand culpado de homicídio em segundo grau, como na segunda acusação. O júri considera Zarius Hildebrand culpado de adulteração de provas físicas, conforme a terceira acusação. Consideramos o réu Zarius Hildebrand culpado de adulteração de provas físicas na quarta acusação. Hildebrand mal reagiu quando o juiz leu o veredito. Apenas ficou parado, piscando rápido. A sentença dele está marcada para o dia 23 de outubro e, de acordo com a lei do Alasca, ele enfrenta uma pena de 15 a 99 anos de prisão. Como disse, conversei novamente com Meredith, mãe da Soraya. E essa foi uma entrevista realmente esclarecedora por vários motivos diferentes, enquanto ela falava sobre os diferentes aspectos desse caso. E só mais um pouco falou sobre a filha dela e falou sobre a perda para a comunidade, para ela, para os amigos, para a família. Foi uma conversa realmente importante. Dê uma olhada. Meredith, muito obrigado por participar. É um prazer conhecê-la. Sinto muito pela sua perda e por tudo o que você e sua família estão passando e continuam passando. Sei que isso é recente porque estamos conversando logo após o veredito. Quero começar exatamente por aí. Qual é a sua reação a isso? Quero dizer, é basicamente o que eu esperava. Acho que homicídio doloso é algo difícil de provar em um caso como esse. Imaginei que receberíamos uma acusação de homicídio culposo pelas provas. Mas a verdade é que isso não muda nada pra mim, certo? Tipo, isso não traz minha filha de volta, não me dá uma sensação de alívio. Só significa que ele vai ser responsabilizado, mas minha vida continua igual. Ela ainda se foi. Em algum momento do julgamento você temeu que o júri apoiasse a defesa? Afinal, ele depôs. Teve algum momento em que você ficou preocupado que eles pudessem não considerá-lo culpado? Com certeza, porque você nunca sabe. Está nas mãos de outras pessoas. E basta uma pessoa para deixar o júri sem veredito. Então sim, esse medo esteve presente o tempo todo. O que você achou dele testemunhar e dizer? Sabe, ele admitiu que disse que não era responsável pela morte da Soraya. Ele disse que não se lembra do que aconteceu. E ao mesmo tempo ele disse que admitiu o descarte. Foi um depoimento incrivelmente difícil de ouvir, chocante para dizer o mínimo. O que você achou do que ele disse? Fez sentido para mim que ele depusesse. Eu acho que essa era a única maneira dele ter algum tipo de esperança, porque há muitas evidências contra ele dizendo, provando que ele fez o que fez com o corpo dela. Então eu acho que essa era honestamente a única chance dele. Se eu assumir a responsabilidade pelo que eles sabem que eu fiz, talvez eles vejam que eu estou... Não sei. Eu senti que era a única escolha dele. Eu acho que ele teve que depor para tentar se livrar das acusações de assassinato. Quando você ouve ele falando, ele parece, ele age, ele é como o cara que você conhecia? Ou ele parece uma pessoa completamente diferente? Uma pessoa totalmente diferente quando o conheci originalmente. Em dezembro, antes dele matá-la, ele era simplesmente mais brincalhão, mais divertido. Quando ele estava no banco dos réus, era muito frio e calculista. Isso meio que me lembrou de quando, originalmente, quando ele me ligou dizendo que ela estava desaparecida, aquele jeito muito frio, calculista, rígido. Parecia que o depoimento dele era totalmente ensaiado. E parecia muito com aquilo, tipo... Nada, não tinha nada ali. Ensaiado. Você teve contato visual com ele? Ele te olhou? De jeito nenhum. Eu percebi uns olhares de canto de vez em quando, mas não foi um olhar direto, tipo me encarar. Não. Como é passar por isso? Como é passar por um julgamento assim e ter que ouvir esse depoimento incrivelmente difícil sobre o que aconteceu com sua filha? Tudo, desde o laudo médico, as testemunhas, até o depoimento dele. Imagino que seja um nível completamente diferente de emoções. Se você puder compartilhar como é isso. Eu nem sei se existem palavras que possam descrever isso. Foi uma experiência tão surreal. Quero dizer, tudo isso tem sido assim desde o começo. Há momentos em que surge a sensação, meu Deus, essa é minha vida agora. Isso está mesmo acontecendo comigo?
Ou até sentir que você está realmente em um programa de TV. Aqui você tem esses peritos, e eles são tão inteligentes e tão articuladas. E, tipo, eu já vi isso 100 vezes em um programa de TV, né? Então é como se fosse: isso é vida real? Isso está realmente acontecendo? Então, com certeza, houve níveis de dissociação e desconexão durante todo o processo para tentar conseguir se manter naquela situação. Mas também teve uma parte bonita nisso, ouvir as pessoas falando sobre minha filha e poder ouvir as experiências que elas tiveram com ela sempre vai ser algo muito especial para mim. Então, beleza dentro do pesadelo, mas foi surreal, foi difícil. Eu não sei se eu conseguiria aguentar mais um dia vivendo naquele espaço de incerteza e montanha-russa emocional, tentando lidar com aquilo, mas é difícil. Qual tem sido a reação que você tem recebido? Digo, você ouve tantas pessoas falando com tanto carinho sobre Soraya. A comunidade veio te apoiar? Amigos, família vieram te apoiar? Como tem sido sua rede de apoio? E, sabe, você ouve as pessoas falando com tanto carinho sobre sua filha que, só de ler sobre ela, parecia ser uma pessoa incrível. Você se surpreendeu ao descobrir coisas sobre ela? Você recebeu muito apoio? Como tem sido isso? Eu tive muito apoio. Tive a sorte de ter 2 das minhas amigas mais próximas vindo até aqui. Meus pais vieram aqui, meus irmãos vieram aqui, meu filho esteve lá o tempo todo. Ele pulou os dias em que estavam mostrando as fotos, mas tantas pessoas entrando em contato, pessoas que eu nem conheço. Quero dizer, desde o começo, desde que tudo começou, houve muito apoio e muita gente se uniu em apoio a mim e à minha família. É ótimo, é ótimo. Como era Soraya, sabe, às vezes isso se perde nesses casos. Fala-se tanto sobre o julgamento, as provas, as teses da defesa e os argumentos. Acaba se perdendo quem era a pessoa que foi tirada de nós. Como ela era? O que você quer que saibam sobre Soraya? Quero dizer, ela era incrível, ela era super divertida, ela era tão empática e compassiva. E ela, quero dizer, ela era muito determinada, ela realmente queria fazer algo da vida dela, ela era muito próxima da nossa família. Ela era simplesmente, eu sentia muito orgulho dela. Ela não teve a vida mais fácil e mesmo assim era tão feliz, sempre pronta para ajudar alguém, sempre rindo, tentando sempre se divertir. Tipo, se você estivesse com a Sry, sabe, você ia se divertir. Sim. Ela parecia ser uma pessoa incrível, não só uma boa pessoa e divertida, como você disse, mas também uma pessoa determinada. Como era o seu relacionamento com ela? Nós éramos muito próximas. Eu fiquei grávida dela quando tinha 17 anos, então nós realmente quase crescemos juntas. Então nós tínhamos uma conexão muito, muito próxima. Ela era tão parecida comigo, e isso me assustava e me deixava feliz ao mesmo tempo. Lembra da última conversa com ela? Sim, eu falei com ela na noite em que eles saíram para o aniversário dele e estávamos só conversando sobre. Ela disse que estava animada. Ah, ela estava tão focada em conseguir aquela prateleira de picles. Conversamos bastante sobre isso e estávamos animadas, pois falamos sobre o que ela queria fazer. Iríamos ao Alasca 2 semanas depois, no meu aniversário, para passar uma semana com ela. Então conversamos muito sobre o que iríamos fazer, em quais restaurantes ela queria nos levar. Tinha tanta empolgação. Na última vez que falei com ela, estava muito animada e cheia de expectativas. Foi, sabe, foi como uma conversa normal com ela, mas estávamos animadas. Ela chegou a comentar alguma coisa nesse período sobre problemas com ela ou com os Arius? Digo, algo desse tipo? A única coisa que eu sei é que ela compartilhou uma informação comigo uma vez sobre algo que tinha acontecido na família dele e ele ficou muito chateado com ela por causa disso, mas ela me disse que eles conversaram sobre isso e resolveram. Mas isso foi realmente a única coisa que ela tinha conversado comigo. E sobre a ideia de que ele tinha um caso? Isso já foi suspeitado alguma vez? Não, ela nunca me contou isso porque sabe que eu teria uma reação muito forte em relação a isso. Claro, compreensível. Então, para mim, pessoalmente, isso não surpreende.
Ahm, mas nunca foi algo que ela discutiu comigo, o que eu entendo completamente. Quando você diz que não se surpreendeu com isso, o que quer dizer? Houve sinais de alerta que você percebeu e talvez tenha comunicado a ela? Ahm, não que eu tenha dito isso a ela, eu sou mais do tipo. hum, Eu sou terapeuta, e uma das coisas com as quais eu trabalho são comportamentos sexuais problemáticos. Então, assim, eu acho que quando você se casa tão jovem com um histórico, tipo, um histórico como o dele de apego, vão existir feridas de apego ali. Eu acho que coisas assim. Isso não me surpreende do ponto de vista clínico. Faz sentido? Não, faz. Faz total sentido. Nas suas conversas com ele antes de tudo isso acontecer, teve alguma coisa que ele disse que te fez pensar? Tipo, isso é estranho de se dizer. Isso mostra um outro lado dele. Você volta e olha para essas conversas? Pra ser sincera, conversei pouco, interagia mais com a Soraya. Estava procurando e passamos alguns dias com ele no Natal. E então, sabe, a gente estava planejando aquela viagem de uma semana onde seria sinceramente, eu ia ver como ela estava, saber como ela estava se sentindo, porque ela era tão jovem quando se casou, mas também para tentar conhecê-lo melhor, porque eu falava com ela todos os dias. Com ele, definitivamente, eu não falava todos os dias. Voltando a algo quando comecei a cobrir esse caso e estava lendo sobre, sabe? Para mim, o que mais chamou a atenção foram as conversas que você teve com ele depois, quando ele, sabe, foi muito marcante para mim. E eu adoraria que você falasse mais sobre isso. O comportamento dele estava estranho. Agora, olhando para trás, percebe que ele fingiu tudo isso depois que Soraya sumiu, certo? Quero dizer, você pode falar pra gente sobre isso? Como eram essas conversas? Olhando para trás, você disse que era tudo muito frio, calculado. O que que ele fazia? O que que ele dizia? Era mais sobre o que ele dizia, que era insano. Tipo, quando recebi aquela primeira ligação, terminei a ligação e literalmente olhei para o meu marido na época e disse: ele matou ela. Tipo, eu soube imediatamente. Você disse isso. Sim. Então, não era sobre o que ele estava dizendo. Sim, ele era muito robótico e realmente não se desviava da história dele, mas era mais sobre o que ele não estava dizendo e como ele não estava se mostrando. Ele não nos encontrou na delegacia e não ajudou a pendurar os cartazes. Nunca apareceu. Teve várias vezes em que a gente deveria se encontrar com ele e ele sumiu ou arranjou uma desculpa. Teve um momento em que eu e minha irmã dissemos: vamos procurar na floresta. E ele falou: não vão sem mim. Deixem eu pegar minha arma antes da gente ir. E a gente ficou tipo: melhor não. Vamos ficar bem. Não precisamos que você vá com a gente armado, né? Porque eu já estava com essa suspeita dentro de mim. Então, tipo, tudo o que a gente fazia vinha dessa perspectiva. E sabe, eu também precisava continuar sendo amiga dele, né? Então isso provavelmente foi a coisa mais difícil. Eu precisava tentar ficar ao lado dele, fazendo com que ele se sentisse apoiado caso algo escapasse, e tentando ser envolvente com ele e dar apoio para ele. Ainda assim, eu não confiava em nada do que ele dizia. É por isso que, quando eu e minha irmã fomos na busca com ele, em um certo momento deixamos que ele nos guiasse, assim poderíamos procurar nos lugares para onde ele não nos levava. Isso é interessante. Só para esclarecer, você não queria que ele levasse uma arma por preocupação com sua segurança, achando que ele poderia fazer algo? Tim, por cento. Então, quando ele foi preso, você não se surpreendeu. Não, de jeito nenhum. Como foi trabalhar com as autoridades e se comunicar com os promotores durante tudo isso? Eles foram realmente ótimos. Quero dizer, eu não sou necessariamente uma pessoa paciente. Com certeza aprendi a ter paciência durante esse processo, mas, sabe, o detetive Clark foi incrível. Ele foi incrível desde o começo. A detetive Albi também foi, essas duas foram maravilhosas. E a Brittany Dunlop e a Kayla, elas foram ótimas o tempo todo. Eu senti a paixão delas e como falavam. Sempre tenho muitas perguntas e quero participar de tudo. E elas nunca, em nenhum momento, ficaram irritadas comigo e com meu desejo de coletar dados e informações. E tem sido ótimo, mas frustrante porque o processo foi tão longo.
E eu só acho que o sistema de justiça criminal pode ser um processo frustrante em geral. Com certeza. Eles foram ótimos. Tem sido bom. Se você pudesse perguntar algo para ele, se você quisesse, e ele fosse sincero sobre isso, se você pudesse perguntar algo e tentar obter uma resposta para algo que você quer saber, o que você perguntaria para ele se tivesse a oportunidade? Se ele fosse transparente e honesto sobre isso novamente. Não perguntaria nada para ele, não quero ouvir o que tem a dizer. Olha, esse é um caso incrivelmente triste. Sinto muito pelo que você, sua família, a comunidade e seus amigos estão passando. Sei que não é fácil falar disso, mas você é muito forte. Fico feliz por conversar com você e aprender mais sobre Sarai, permitindo que nosso público também conheça melhor Sarai, já que isso às vezes se perde. Eu te desejo tudo de melhor e estou pensando em você enquanto você entra nesse novo capítulo. Eu sei que você disse que isso encerra o processo legal. É uma forma de responsabilização, mas não traz sua filha de volta. Mas eu só desejo tudo de melhor para você e realmente agradeço por ter vindo conversar sobre isso. Sim, claro. Obrigada. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no Jesse Weber Live na News Nation, de segunda a sexta, 23 horas. Leste Estados Unidos. Até a próxima.